Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este segundo trimestre de 2013 estudando nas revistas da CPAD com o tema A Família Cristã no século XXI, protegendo seu lar dos ataques do inimigo. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Erinaldo Renovato de Lima, pastor da Assembleia de Deus ali de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, com o tema A Família sob Ataque. O nosso texto áureo de hoje está aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, que diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então nós devemos saber que, apesar de termos aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, recebermos aí a salvação, o perdão de Deus, recebermos o Espírito Santo, nós ainda estamos sujeitos a ataques do maligno. E a Bíblia diz bem claro para nós: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas também a Bíblia nos adverte: fugir de toda aparência do mal. Então muitas vezes o crente fica desapercebido do reino espiritual que existe e ele se deixa muitas vezes levar pela onda do geral, né? Ele acaba sendo pego pelas astutas ciladas que o diabo arma para ele, porque ele não percebe o que está acontecendo à sua volta. Muitas vezes o crente quer participar das coisas que ocorrem no mundo, muitas vezes devido às suas amizades, ou devido à sua família, devido ao meio em que vive, gostando daquilo que vê, daquilo que ouve. Então, ele não está vigiando o tempo todo e acaba caindo nas armadilhas que Satanás monta para ele. Então devemos tomar todo o cuidado, devemos estar vigilantes. Sempre o cristão deve estar lendo a palavra de Deus, deve estar sempre congregando. Parece que tem muito cristão hoje que só congrega no fim de semana e, além disso, ainda não estuda a palavra de Deus. A maioria não tem a prática da oração, e principalmente a oração em línguas, que fortalece o crente, que edifica o crente, que faz com que o crente fique alerta devido à comunhão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo então vai alertando quanto aos perigos do dia a dia. Então, devido a essa falta de comunhão com Deus, com a palavra de Deus, com a igreja, o crente fica fraco e não percebe o mundo espiritual que está à sua volta e os perigos que existem nesse mundo espiritual. A maioria dos crentes tem tempo para a TV, para filmes, para jogos, para a internet, né? E quando os adultos não têm tempo, também não tem tempo nem para educar os seus filhos, e as crianças são alvos fáceis de Satanás, devido a se ocuparem com a TV, com a internet, principalmente, onde estão aí os jogos infantis que ensinam a matar, onde tem aí os desenhos que passam na TV ensinando a desobediência à família. Talvez o principal problema que existe hoje é a falta exatamente da educação no lar, a falta da mãe, que hoje, na maioria das vezes, trabalha fora, também o pai trabalha fora, as crianças não têm uma educação no lar, principalmente a educação bíblica, além de faltar ali a figura do pai, a figura masculina, além de faltar a figura da mãe, a figura feminina. Então eles ficam sem base para aguentarem os ataques de Satanás. Não existe uma vigilância por parte dos pais daquilo que seus filhos estão assistindo,
daquilo que eles estão aí participando através da internet. Então essas crianças estão entregues aí, muitas vezes, a armadilhas de Satanás. Quando vão para a faculdade, ficam pior ainda, porque não tiveram a base bíblica, não tiveram a base cristã e não estão preparadas para enfrentar o que vão aprender. Primeiro nos colégios infantis, depois nos colégios para adolescentes e depois para a faculdade, onde vão receber os piores ataques à sua fé cristã, que é na universidade, que é na faculdade. E muitas vezes é muito difícil descobrir quem é evangélico, quem é um cristão legítimo numa faculdade ou na universidade, porque eles ficam ali ocultos, não têm coragem nem de se manifestar como cristãos, porque são atacados diariamente pelos ensinos dos professores que não acreditam em Deus, que muitas vezes pregam uma doutrina contrária a Deus e ensinam ainda matérias antibíblicas e ainda ridicularizam a palavra de Deus. E esses alunos não defendem a sua fé e, por causa dos colegas, ainda acabam debochando da palavra de Deus, pecando contra Deus. Além de pecarem por omissão, ainda pecam por participarem de conversas tolas e de chacotas referentes às coisas bíblicas, referentes ainda à igreja, ao funcionamento da igreja e aos líderes da igreja. Tal crente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele precisa ser ainda revestido. Ele foi vestido, recebeu o Espírito Santo, mas agora ele precisa ser revestido para que ele possa resistir às astutas ciladas de Satanás. E para isso ele precisa ser cheio do Espírito Santo e precisa estar sempre lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, orando, tendo comunhão com o Espírito Santo. Só tem uma maneira de vencer as astutas ciladas de Satanás, é estando cheio do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é que tem aí o poder para combater essas forças malignas. Então, nós devemos saber que para combater forças espirituais é preciso que nós estejamos cheios do Espírito Santo. O poder para combater as trevas é exatamente essa presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é que vai nos revelar a palavra de Deus, é que vai nos tornar vigilantes, e ele que tem todo o poder para combater essas forças espirituais, porque ele é Espírito, e é o Espírito Santo em nós, morando em nós. Então, devemos estar sempre cheios do Espírito Santo. E nunca nos esquecendo, devemos estar lendo, estudando a palavra de Deus diariamente, para alimentarmos a nossa alma, para podermos então resistir às coisas espirituais que ocorrem em todos os setores da sociedade e em todas as diversões que existem na sociedade, em tudo pelo qual nossos filhos e nós vamos passar. Então devemos ser exemplo para os nossos filhos nessa comunhão com Deus, para que eles também sejam fortalecidos e tenham essa comunhão com Deus. A verdade prática nossa diz: nesses últimos dias, somente a família que obedece à palavra de Deus conseguirá triunfar sobre as investidas de Satanás. Pelo que nós temos visto, então, pouquíssimas famílias têm conseguido resistir a essas ciladas armadas por Satanás. Nós temos andado aí pelas igrejas do Brasil inteiro, orando, intercedendo, ministrando libertação, cura, batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, e nós temos visto como as crianças têm sido atacadas, como as famílias têm sido atacadas por Satanás. Quantas crianças estão aí já possessas por demônios? Quantas crianças que não conseguem dormir de noite, atormentadas por demônios? Crianças tendo vários pesadelos, crianças que não obedecem seus pais, crianças revoltadas, jovens, aí, adolescentes. Mas estão ocorrendo tremendas coisas na igreja hoje, e por falta de discernimento da liderança,
essas famílias estão todas quebradas, destruídas, causando aí problemas e mais problemas na igreja e fora na sociedade. A igreja, que deveria ser o sal da terra, luz do mundo, pelo contrário, estão se misturando na sociedade e muitas vezes nem são identificados como cristãos nessa sociedade. Nossos cultos, que deveriam ser cultos pentecostais, onde deveria ser ministrada aí libertação, cura, batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, cultos que deveriam ser pentecostais realmente, já deixaram há muito tempo de serem pentecostais. Temos vários jovens revoltados, muitas vezes possuídos por demônios, cantando nos vocais da igreja, tocando os instrumentos, e é uma coisa terrível. Temos que dar um jeito nisso, temos que acordar para isso. E já vamos, ao invés de corrigirmos isso, já vamos aí incentivando as danças na igreja, que já começam com uma santidade aparente, daqui a pouco já se tornam danças sensuais. As músicas que começam com a harpa cristã, mas daqui a pouco já estão cantando músicas que não tem nada a ver com a Bíblia. Os ritmos, que são ritmos que levam à adoração, se tornaram apenas louvor e, na maioria das vezes, nem louvor mais são ao Senhor. São apenas ritmos mundanos que levam para a carne, a satisfação da carne e não do espírito. Existem aí vários casos de adultério, de prostituição nos corais, nos vocais, brigas, discussões, divisões desses organismos. Existem vários casos de roubo nas secretarias, roubo do dinheiro da igreja. E existem várias lideranças que estão vivendo em adultério, em prostituição, além daqueles que se tornaram idólatras, que amam mais a Mamon do que a Deus, que vivem às custas da igreja, explorando a igreja, e que seus pensamentos estão voltados exatamente para as coisas materiais, está buscando riqueza e não almas para o reino de Deus. Então Satanás tem se infiltrado aí no meio da igreja de uma forma tremenda, porque as pessoas não estão se interessando em orarem, em buscarem a presença de Deus, dão mais valor às riquezas materiais do que espirituais. Os dons espirituais não são buscados. Os cultos estão cada vez mais litúrgicos apenas, com hora para começar, hora para terminar, já programado quem vai cantar, quem vai pregar, quantos minutos que vai fazer, e nunca dão oportunidade para Deus, não existe espaço para Deus. As pessoas estão mais preocupadas com o mundo lá fora, com a sua pizza, com o seu bate-papo, com os esportes, do que preocupados com a presença de Deus. Não vão para a igreja mais para adorar a Deus, vão só para pedir alguma coisa para Deus. Então Satanás tem se filtrado terrivelmente no meio da igreja e a liderança parece que não tem percebido isso e já vão junto nessa onda, não acordam para a realidade que estão vivendo e cada dia se torna pior. A igreja está se tornando apenas uma sociedade, uma reunião social e não espiritual. Não se ouve mais a voz de Deus, não se vê mais as manifestações de Deus no meio da igreja. Acordemos para isso enquanto podemos. A nossa leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Vamos ver. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança